As leis brasileiras garantem à criança e ao adolescente proteção integral. O artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A garantia desses direitos pressupõe responsabilidade de todos. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma grave violação desses direitos, que requer ações integradas dos diferentes segmentos do sistema de garantia. Eu diria que há uma grande queixa dos profissionais em relação a essa rede de atendimento, né? Ou talvez a inexistência mesmo dessa rede de atendimento ou uma rede muito fragmentada. Muitas vezes essa rede de atendimento não é uma rede de fato composta, é uma rede furada. Ela não conversa uns com os outros. Então a criança vai para a polícia, gera um documento, vai para a área da saúde, gera outro documento e esses profissionais e a tal da rede de serviços não se conversam. Tratar uma questão complexa como a violência de forma fragmentada e pontual contradiz o Estatuto da Criança e do Adolescente. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Priorizar apenas um aspecto, como, por exemplo, a responsabilização do autor de violência, indica falha da proteção integral. As ações de saúde, educação, assistência social, justiça e outras devem ser articuladas. A perspectiva do trabalho em rede cria a necessidade de aprender a pensar e agir horizontalmente, sem a hierarquização dos saberes. Quando a gente está falando, então, da articulação entre políticas, não é nem só entre programas de uma mesma, de um mesmo ministério, por exemplo, né, do MDS. Não, a gente está falando do diálogo necessário e da interlocução necessária. Se a gente está pensando a proteção e o direito integral e a proteção integral, portanto, não é só o direito, inclui o direito à saúde, o direito à educação, exigindo então um diálogo entre todas essas políticas. Então acho que cada vez mais todos nós profissionais da área do direito, a gente deve procurar ter uma integração com outros profissionais, ter um respeito a outras profissões e uma troca. Eu acho que isso que é importante. A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, reconhecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aponta para a necessidade de ampliação de serviços e qualificação dos profissionais que atuam na rede. Os papéis devem ser bem definidos e reconhecidos por todos os segmentos. Se hoje nós formos ver, por exemplo, a quantidade de varas especializadas, né, que o Brasil tem de proteção à criança e adolescente, são pouquíssimas. As próprias delegacias que fazem parte do sistema de justiça como todos, promotorias especializadas. Isso seria muito importante pensar o papel de todos os profissionais. Qual é o papel do advogado, qual é o papel do juiz, qual é o papel de todos os profissionais que participam dos processos. Eu acho que nós vamos qualificar juízes para esta ação, porque o trabalho do juiz é um trabalho indelegável. As delegacias da infância e juventude e de violência não são, de regra, preparadas para esse acolhimento. A pessoa chega num balcão qualquer, tem que esperar para ser atendida. Então não há uma proteção a essas crianças e esses adolescentes. Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual, dentre outras questões, demandam a necessidade de fortalecimento da rede de proteção integral. A rede de atendimento é uma rede que, por mais que tenha avançado, ainda não dá conta da demanda. O grande desafio, na verdade, é que essa rede se integre e se qualifique. Porque quando a gente fala da violência sexual, por exemplo, a gente não está falando de uma situação jurídica, a gente está falando de uma situação psicossocial, a gente está falando de uma avaliação, de uma questão de saúde, a gente está falando de uma rede que precisaria estar preparada para compreender aquilo e articulada para poder, de fato, dar uma atenção integral a essa criança, tal como
o Estatuto preconiza. O Conselho Federal de Psicologia quer sustentar o amplo debate sobre o assunto, com o objetivo de deslocar o foco centralizado em alguns segmentos e ampliar para toda a rede, chamando a responsabilidade de todos na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A gente quer um diálogo plural com as várias categorias profissionais envolvidas, com crianças e adolescentes, seus familiares, com diversos setores da rede de proteção e da rede de defesa da criança e adolescente, né, podendo negociar, conversar e construir juntos numa complexidade a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, outras possibilidades de intervenção que não passe por essa, de produção de prova e do uso da criança e adolescente. O que a gente quer realmente no Brasil é que antes de se implantar qualquer modelo ou qualquer forma de inquirição judicial de criança, que haja um grande debate levando em conta não só essa normativa internacional, né, da proteção integral da criança, mas levando em conta as opiniões do sistema, dos diversos atores do sistema de garantia de direitos. Se você quer conhecer mais sobre o assunto, acesse o site do Conselho Federal de Psicologia pelo endereço www.cfp.org.br. Lá você encontra uma série de publicações sobre esse tema e também sobre outros assuntos que interessam aos profissionais da área.